Fala, gurizada, papo gelado aí, passando aqui para conversar um pouco com vocês sobre essa Copa do Mundo espetacular que a gente está recebendo, dos deuses do futebol, a Copa do Mundo dos craques de Haaland, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi e Harry Kane, que hoje fez um jogo espetacular, que na minha opinião foi o melhor jogo da Copa até aqui. Começando com Noruega e Iraque, a seleção da Noruega muito dominante para cima do Iraque, com posse de bola, marcação firme, com imponência física e tem grandes destaques no jogo. O Haaland, obviamente, fez um gol de centroavante, outro na atrapalhada do goleirão, acabou fazendo seu segundo gol. Eu achei que ele ia fazer uns 4 gols no Iraque quando ele começou a fazer gol. Eu achei que a seleção da Noruega tem muito potencial para ser a surpresa da Copa. Mas a gente tem tanta essa opinião que nem surpresa eles são mais, né? A gente vê a Noruega jogar tão bem e acaba virando um cotidiano. Ela pode ser a Dinamarca que nunca foi. A Dinamarca a gente sempre teve uma expectativa muito grande na sua seleção, mas acabou não se concretizando. Quero dar destaques aqui para o Berg, o próprio Haaland, Sorloth, o Antônio Nusa, que é um ponta muito bom, um ponta muito insinuante e é um jogador que eu gosto muito do estilo dele porque ele é um jogador de tomadas de decisões. Ele é aquele cara que quando tem que passar, ele passa, quando tem que chutar, ele chuta e quando tem que marcar, ele marca. Ele é um cara que toma. Ele tem um QI de futebol muito bom. É muito rápido também, chuta muito forte e é um bom complemento para as duas torres gêmeas que a Noruega tem. Então a Noruega fez uma partida justa, uma partida dominante contra o Iraque, tomou um gol numa vacilada, mas não passou maiores sustos. Indo para o jogo da França, que até o jogo de hoje da Inglaterra e Croácia, eu, na minha opinião, achava que era o melhor jogo da Copa, que foi França e Senegal. Senegal com Nicolas Jackson, com Sadio Mané, com os dois Gueye, Ismail Assar, um goleiro que já foi o melhor goleiro do mundo, o Mendy e o Koulibaly, que fez um grande jogo, o Koulibaly. Olha, eu acho que foi a... Posso estar falando um absurdo, mas eu acho que foi a melhor atuação de um zagueiro nessa Copa do Mundo. O que ele jogou no primeiro tempo, especificamente, contra o Mbappé não jogou no primeiro tempo. O modo Mbappé não existiu no primeiro tempo, muito por causa do nosso Kalidou Koulibaly. Detalhe, eu gosto de jogadores que têm o primeiro nome e o segundo nome com a mesma letra, tipo Désiré Doué, não é só um detalhe. O Senegal fez enfrentamento no primeiro tempo contra a grande seleção da França. A França começou com Mike Maignan, daí o Upamecano, William Saliba, Theo Hernandes, Jules Koundé, olha essa defesa, Tchouaméni e Rabiot, que para muitos não é um meio campo tão incrível, mas a gente pega a primeira parte da França e a segunda parte, que a primeira parte eu já falei, uma defesa incrível, a segunda parte a gente acaba com Dembélé, Désiré Doué, Kylian Mbappé e Olise. O primeiro tempo, o Olise ele começou centralizado e o Dembélé começou pela ponta, o que prejudicou muito o jogo do Olise e o Dembélé estava meio apagado no primeiro tempo. No segundo tempo, o que aconteceu que mudou a chave do jogo entre França e Senegal foi o Dembélé ir para a ponta, o Dembélé ir para o meio e o Olise ir para o lado dele, a ponta. Cara, quando o Olise foi pro lado dele, ele fez chover criação de oportunidade. Ele achou o Mbappé diversas vezes. Ele fez dribles insinuantes. O Dembélé fez uma partida não tão boa, acabou saindo no segundo tempo. Quem entrou no lugar do Dembélé foi o Barcola. Ah, é engraçado que a França tem todo esse time espetacular e acabou trocando duas vezes, que foi aos 79 e depois aos 86, que foi o Ryan Cherki. Entrou o Barcola no lugar do Dembélé e o Barcola na primeira jogada dele, ele já pega a bola, limpa a marcação e na segunda bola ele já recebe um bolão do Olise na cara do gol, ele faz o gol dele. Para mim o melhor jogador da partida foi o Olise, declarado também. Se vocês viram a foto dele, muito feliz com o troféu de melhor jogador em campo. Mas não tem como a gente falar sobre o modo Mbappé na Copa do Mundo. Cara, o que esse cara joga
numa Copa do Mundo, ele vira um berserker, ele destrói numa Copa do Mundo. Então, o primeiro tempo dele foi muito apagado, muito por causa do Koulibaly, mas no segundo tempo a França teve essa mudança ali mais por posições que o Didier Deschamps fez e a França acabou dominando o resto da partida e fazendo um 3-1 muito consistente. Indo para o jogo das 10 horas, o jogo mais emocionante da Copa até agora, o hat-trick do nosso Lionel Messi. O que o Messi fez, cara, eu quero... eu sou muito grato por ter sido criança quando o Messi estava no auge. Então, o futebol que ele desempenhou fez eu gostar de futebol. Ele, Neymar, Cristiano Ronaldo. Eu sou um cara mais novo, então essas são as referências do futebol mundial para mim. E quando o Messi fez os gols, a gente dá um sorriso, sabe? É aquele sorriso que a gente demora, é difícil tirar da gente que tipo, pá, não acredito que esse cara vai fazer isso de novo. E ele vai lá, faz o hat-trick. Não tem como a gente falar daquele lance duvidoso, que na minha opinião, se fosse qualquer outro jogador que não o Messi, seria expulso direto ali, seria expulso rápido, era falta para expulsão, mas se não tivesse, se o juiz tivesse expulsado ele, a gente não ia ter o terceiro gol dele. E também não tem como deixar para trás que, na minha opinião, a seleção argentina contra a Argélia praticou o melhor futebol até agora da Copa do Mundo. Uma seleção muito entrosada. Quem diria que uma seleção jovem de 2022 que fosse campeão, 4 anos depois mais madura, mais testada em cenário europeu, ia ficar ainda melhor. A seleção argentina com um estilo de jogo de troca de passes, triangulações, muitas vezes não querendo acelerar o jogo, tentando fazer associações com o Messi, acabou dominando totalmente a Argélia, que não teve nenhuma chance. A Argentina foi para campo com Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Medina, Rodrigo De Paul, McAllister, Enzo Fernandes. A surpresa na frente, Lautaro Martínez, o Álvares ficou no banco, Thiago Almada na ponta e o craque, o ET, Lionel Messi na outra ponta. Um time muito parecido com o time que foi campeão em 2022 lá no Catar. Tem alguns destaques da Argélia que acabaram incomodando um pouco a defesa, mas foi bem pouco. O Guri fez um bom jogo, o Bentaleb no meio de campo. E o Benzebaini, que é um bom zagueiro. O Etnouri tentou fazer alguma coisa, mas ele foi muito encaixotado pela defesa, o lateral esquerdo do Manchester City. O Riyad Mahrez entrou aos 63, que é o melhor jogador, o craque da seleção argelina. O Julián Álvares entrou aos 54, o Nico Paz aos 79, o Nicolás Otamendi aos 79, o Molina aos 45 e o Nicolás Gonçalves aos 54. Então vamos para o melhor jogo da Copa do Mundo, Inglaterra e Croácia. Inglaterra e Croácia. A Croácia tentou, mas é uma seleção já envelhecida, uma seleção que joga um futebol que não foi o suficiente para vencer a Inglaterra, a criadora do futebol, buscando o seu título mundial, que veio para campo com Jordan Pickford, John Stones, Konsa, O'Reilly, Reece James, Elliot Anderson, que muita gente criticou. É um jogador que brigou pelo rebaixamento na Premier League com o Nottingham Forest, mas o Thomas Tuchel bancou ele e ele fez um excelente jogo. Deu assistência para o Jude Bellingham no quarto gol. Declan Rice, um dos melhores meio-campos do mundo, melhores volantes do mundo. O Jude Bellingham, Anthony Gordon, contratado do Barcelona. E o Madueke, que estava jogando no lugar do Saka, que estava desgastado com o final de temporada. E o craque Harry Kane, o melhor centroavante do mundo e, na minha opinião, o melhor jogador do mundo na atualidade. O que ele fez no jogo de hoje, cara, ele desmontou a defesa da Croácia. Simplesmente desmontou. Pelo simples fato dele ser um centroavante e ele descer lá no meio dos volantes para pegar a bola para meter lançamento. Isso aí desmontou totalmente a defesa da Croácia. O Gvardiol, ele era um terceiro zagueiro, mas ele atuava mais como volante. E então ele estava sempre saindo na caça do Harry Kane e acabava abrindo espaço para os dois pontas passarem. E no início até a Croácia teve enfrentamento, fez os 2 gols
com o Musa e o Baturina, mas acabou cedendo para a pressão da equipe da Inglaterra. E o Thomas Tuchel cala a boca de muita gente, inclusive eu, que contestei a não convocação do Phil Foden e do Cole Palmer. Entraram o Marcus Rashford ainda, acabou fazendo gol aos 71 junto com o Saka, e o Saka entrou claramente desgastado pelo final de temporada. Eles acabaram fazendo uma partida mais ou menos, e a Inglaterra dominou o jogo, e eu só tenho que agradecer ao futebol que Harry Kane tá jogando, e tá jogando demais. E nós precisamos falar de Portugal e Congo. A seleção de Portugal, que na minha opinião tem o segundo melhor elenco da Copa do Mundo, fez uma partida muito burocrática, uma partida muito pobre de criatividade, e comprometeu muito a atuação do Cristiano Ronaldo, que ao contrário do Messi, que tem uma seleção muito compacta que joga para ele acabou sendo muito prejudicado pela seleção de Portugal, que veio a campo com Diogo Costa, Thomas Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes e João Cancelo. Olha essa dupla de laterais. E olha esse meio campo. João Neves e Vitinha, simplesmente a dupla campeã da Europa. Pedro Neto, que na minha opinião foi o melhor jogador de Portugal na partida. Bruno Fernandes, Bernardo Silva e o CR7, o Papai Cris lá na frente. E a seleção de Portugal conseguiu tomar pressão, com todo respeito a Bakambu e o Issa, que fizeram um inferno deles. O Wan-Bissaka fez uma partida muito boa na lateral direita, ele é muito bom defensivamente, e foi uma seleção muito fechadinha, Congo, e deu muito trabalho para a seleção de Portugal. Ao contrário do que aconteceu com a Espanha, que pressionou muito, o Vozinha saiu como um herói, o goleiro Pezzi não teve quase nenhuma defesa difícil. A bola que Portugal conseguiu chutar a gol foi gol, e de resto não criou muito para decidir o jogo. Tanto é que as estatísticas falam muito sobre o que aconteceu com Portugal no jogo de hoje, que teve a dominância da posse de bola, mas acabou não sendo efetivo. Foi literalmente um time burocrático. Teve 75% de posse de bola contra 25% de Congo, teve 769 passes contra 221 de Congo, e pasmem, 9 chutes para Portugal, 8 para Congo, 3 chutes a gol de Portugal, 2 para Congo. Então, essa posse de bola foi muito burocrática de Portugal, não conseguiu efetivar a bola no pé em lances de gol. E muita gente vem criticando o Cristiano Ronaldo por ter feito um jogo apagado, mas, cara, a gente tem que começar a normalizar isso. Ele é um jogador de 40 anos. O problema é que a gente compara ele com o Messi, e o Messi não dá para comparar com o Cristiano Ronaldo. Eu tenho essa opinião porque o Cristiano Ronaldo, ele é normal com 40 anos, ele abaixar o nível de intensidade, ele não participar tanto do jogo e ser, quanto mais velho um jogador, mais definidor, um jogador de último toque. Já o Messi é um cara anormal. A gente não pode juntar esses dois jogadores na mesma palavra, porque o Messi está muito à frente do Cristiano Ronaldo. O Messi é outro nível. Ele é um jogador que, quando ele tiver 40 anos, se ele quiser jogar futebol, se ele quiser jogar bola em alto nível, hoje, atualmente, eu cravo que o Messi seria titular em qualquer time no futebol mundial. Talvez, pensando ali em PSG da vida, ele não seria titular, mas, cara, até no PSG ele seria titular. Teria que achar um espaço para ele, porque o Messi é diferente e não tem como comparar com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é incrível, é um grande jogador, é um dos melhores jogadores da história, mas não chega aos pés do ET. Então fechou, galera? Se vocês gostaram do vídeo, comentem aí. Se não gostaram, dê o dislike, comente uma crítica construtiva. E foi isso. Valeu, galera. Fui!